O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Fique ligadinho, muita música, muita interação, muita animação, piada pra você. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Programa Deus no Comando e hoje com um tema muito especial. Nós vamos falar sobre diálogo e diálogo na família. Boa noite, Vida Plena. Boa noite, padre. Tudo certo? Como é que tá? Tudo jóia? Estamos aí, firme e forte, graças a Deus. Mais uma vez juntos, né? Mais uma vez juntos. Que benção. Ô, Michael, hoje eu tenho uma missão para você. Ixi, o que é? Pois é, porque hoje a Fran não veio. Ah, não acredito. Não, ela não veio. E aí eu vou pedir que você faça as vezes dela. Olha, eu não sou tão bonito assim, mas a gente pode tentar, né, padre? Vamos lá? Então, já começando e procurando fazer as vezes dela, veja quem que veio participar do programa conosco. Posso ir lá? Pode, por favor. Com licença, vamos lá. E aí, pessoal, de onde vocês são? Tudo bem? Tudo certo. Eu sou de Almirante Tamandaré, meu nome é Fernando. Fernando? Matheus de Londrina. Victor, de Londrina. Luana, de Almirante Tamandaré. Olha só, padre, tanta gente boa aqui, bonita, né? Muito bem-vindos, viu? A casa de vocês. Sejam alegria tê-los no bem-vindos. programa Deus no Comando. Show de Michael, bola. Como dizia antes, o tema de hoje vai falar sobre diálogo. Legal, padre. Diálogo na família, né? Diálogo na família. E a pergunta que nós vamos fazer para o nosso entrevistado hoje, vou já adiantar. O que é diálogo? O que é diálogo? Profundo isso, hein? Profundo, Filosófico, hein? Será que nossos convidados será que sabem responder? O que é diálogo? Faz aquela carinha que está pensando assim. O que é diálogo? Alguém arrisca? Alguém arrisca falar? Isso que a gente está tendo já é um diálogo, já é uma comunicação. Diálogo é uma Opa. troca de ideias, então. Uma troca de ideias. O mundo tem mudado, como nós percebemos. Temos a modernidade, temos as redes sociais, nós temos a era digital que está aí. E tudo, o jeito de pensar e o jeito de nos relacionar, com certeza também tem acompanhado essas mudanças. Então, diante dessa realidade, nós queremos conversar um pouquinho com você sobre o diálogo na família. Como tem sido as nossas conversas, nosso diálogo na família hoje? Às vezes tenho a impressão de que os jovens acham que os pais, por causa desse andar da carruagem, ou melhor, dessa era digital, meu pai não sabe direito mais o que está acontecendo, meu pai não conhece as expressões, minha mãe não sabe do que eu estou vivendo, porque é de outra época, e aí se fecha no seu canto e também não abre, né? não fala daquilo que sente ou daquilo que está passando. E às vezes os pais também, inseguros diante dessa realidade, deixam os seus filhos viverem da forma como querem. Gera aquela distância, né, padre? Aquele distanciamento não só de proximidade, mas de coração, que é o pior, né? Isso, mas nós temos uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, ela é consultora familiar, palestrante, aqui de Curitiba, coordenadora do SOS da Família, aqui da Arquidiocese de Curitiba. Por isso quero convidar para vir aqui no programa Deus do Comando, Mara Avelino. Chega para cá, Mara. Boa noite, Mara. Muito bem-vindo no programa Deus no Comando. A alegria é toda minha, padre. É uma honra estar aqui. É a primeira vez que eu venho a esse programa. E é uma alegria, a primeira de muitas. Obrigada. Mara, nós estamos conversando, e com certeza você acompanhou, né, com essa galera bonita que está aqui no programa Deus no Comando. O que é diálogo? Diálogo é profundo, como o nosso amigo ali disse, né? Então, mas
se eu posso dizer como especialista em relacionamento e comportamento, eu diria que o diálogo é a alma do relacionamento. Porque não é simples dialogar, né? Não é simples. E hoje a gente fala muito, não, mas o que é que precisa para se dar bem no relacionamento de namoro, casado, amigos? Ah, precisa diálogo. Mas dialogar nem sempre é fácil, porque envolve todo o nosso ser, envolve a alma, envolve o coração, envolve a gente escolher dar espaço para o outro. Ouvir o outro, né? Ouvir o outro de forma, vamos dizer assim, acolhedora. Acolhedora e efetiva. E hoje, no nosso tempo, está difícil isso, né? Muito, muito. Nós vivemos na correria, né? Tudo para ontem, Mara. É verdade. Tudo para ontem. E uma correria tão grande, né? Quando a gente fala de juventude hoje, propriamente dita, é trabalho, é faculdade, é o pai e a mãe em casa também exigindo algumas coisas próprias, que são tarefas próprias dos jovens, né? Sim, é verdade. Então, quando a gente fala de tempo, eu acho que nosso grande inimigo hoje é o tempo. Mas assim, eu penso que na nossa vida, nós temos que fazer escolhas. Sim. Ou eu priorizo aquilo que é importante, não é? Ou eu não vou me dar bem. Se eu tenho prova e não priorizo estudar, eu não vou me dar bem. Se também não priorizar, né, tempo para escutar e dialogar de forma, vamos dizer, efetiva e afetiva, a gente também não vai se conhecer. E esse é o nosso grande problema hoje, né? E para haver um bom diálogo, como nós falávamos antes, além de uma troca de ideias, é troca de partilha de vida. Comunhão. Comunhão. Eu estava brincando, nós conversávamos antes nos bastidores, eu relembrava, eu tive aula de counseling com o pessoal do IATS aqui de Curitiba, Sim. E eles diziam assim que às vezes a gente para conversar, mas a gente não escuta o outro. Às vezes aquilo que o outro traz é como se fosse um gatilho para falar da minha vida. E às vezes o que a gente precisa é realmente ouvir o outro. A pessoa diz assim, não, porque eu tive uma dor de cabeça. Pois é, e a minha também, eu estou com uma enxaqueca, não sei o quê. E a outra pessoa só queria dizer que ela estava passando por essa situação. Sim, e a gente não para para ouvir o outro. É verdade. Mas, padre, você há de convir que a gente está vivendo um tempo, né, nessa tecnologia toda aí, né, que a gente tem que se parecer muito forte e esperto hoje no mundo, não é? Com certeza, com Ai certeza. de dizer que a gente não sabe resolver os problemas. E como que a gente faz com isso, né? Então, mas pensando nessa questão de ouvir bem, ouvir o que o outro tem para dizer, eu acho que nós precisamos nos lembrar que quem melhor nos ensinou a nos relacionarmos é Jesus, não é? É verdade. Porque, olha, quando a gente pensa, né, que quem criou a relação? Fala para mim, quem criou a relação? Quem criou a relação? Deus criou a relação. Com certeza. Quando criou os seres humanos, quando nos criou, né? Quando criou todo um mundo, né, para que nós pudéssemos aqui habitar, né? Não é? Então, assim, quando a gente pensa que Deus nos criou e que o maior trunfo que nós temos para nos conhecermos e conhecer o outro é o amor, não é? Com certeza. É o que gera a relação, o relacionamento. Então, assim, eu acho que hoje a gente está confundindo um pouco as coisas, né, no que é conhecimento. Porque não é verdade que, às vezes, nas redes nós não conhecemos as pessoas. Não. Não é? Até porque o amor também é uma forma de dialogar, né? Sim. E uma forma muito profunda de diálogo. Sim. Mas, então, quando você me fala, mas a gente precisa escutar até o fim o outro. A gente precisa saber o que ele sente, o que ele pensa. Não é? Não é tão fácil assim, né, padre? Não, nada fácil. Porque a gente corre demais. Outro dia, vou dar licença para contar uma historinha. Mara, mas antes de você contar essa historinha, eu tenho alguém que quer dar o ar da graça aqui no nosso programa. Bom, tá bom. Pode ser? Pode. Então, piada do Brado. E aí, Deus no comando, bom demais estar aqui com vocês. Diálogo, temos que ter diálogo, né? Pois é, o menino tinha o costume de esfriar o café rodando desse jeito assim.
Aí o pai falou, se um dia a gente sair para algum lugar, tiver com outras pessoas, e você rodar o café desse jeito, você apanha, que vai ficar feio pro teu lado. Não faça isso, é horrível. E um dia, né, ele trabalhava pro prefeito, um dia foi almoçar na casa do prefeito, depois fizeram um cafezinho e levou o menino junto. E na hora que colocaram o café pro menino, ele já ia virando assim a xícara. Aí o pai olhou para ele, ele lembrou que não podia, né? Então ele ficou quieto, sem conversar, desanimado, né? Ficou quieto. Porque ele sabia que ele, se pegasse o cafezinho, ia rodar, ia apanhar, e assoprar não soprava, então nem tomou o café, ficou quietinho no canto dele. E aí, o pai disse, filho, coisa feia, né? Conversa com as pessoas, né? A gente tá aqui entre amigos, né? Pergunta como é que eles estão. Aí o molequinho pegou o café, fez assim, e aí galera, quero saber uma coisa, são todo mundo parente ou é só amigo aqui? Um abraço, Deus no comando. Tchau. Obrigado, Thiago. Aquele abraço, viu? Valeu. Nós vamos para um breve intervalo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Mara, queremos agora ouvir sua história, então. Então, como eu te falei, né, a gente estava conversando ali, eu disse para você que eu trabalho numa formação, né, para as famílias, no SOS Família aqui na Arquidiocese. Um dia, Sim. O bispo Dom José Peruzzo esteve lá para nos visitar e ele disse assim, bom, eu vou mostrar para vocês como são os relacionamentos hoje, como a gente faz. E ele chamou alguém da plateia e disse assim, então tá, vem aqui. Ele chegou perto da pessoa e disse assim, olá, tudo bem? Como você está? Como está a família? Muito prazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tchau. Virou e foi embora. Nossa. Mas não é assim, às vezes, que a gente faz? É né? verdade. E dentro de casa, muitas vezes acontece assim. É verdade. O filho entra correndo, pega mal, engole alguma coisa, já pega a mochila, vai para a faculdade, vai para o colégio. E aquela perguntinha lá, olá, como você está? Está tudo bem? Está tudo bem? A gente esperando uma resposta sincera, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Eu, nas homilias que eu tenho feito e pregado em alguns encontros para jovens, inclusive para casais, eu tenho feito essa pergunta. Qual foi a última vez que você teve coragem de olhar nos olhos de quem você convive e perguntar como você está, esperando uma resposta verdadeira? Aí eu brinco e disse, padre, vai que a pessoa diz que não está bem, o que eu vou fazer? Verdade. E vai que a pessoa diz que o problema ainda sou eu, que ela não está bem. É verdade. O que eu vou fazer? É. E aí eles ficam com medo. É verdade. Padre, mas também nós temos que lembrar que o diálogo é uma possibilidade de nos conhecermos. Só que conhecer também, e conhecer hoje a emoção do outro, não é uma tarefa fácil, porque Não. a gente fala pouco, a gente se emociona pouco com o outro, e, na verdade, outro dia, assim, pensando, né, já pensou você chegar em casa, o filho chegar em casa e ver a mãe chorando? Nossa, que choque. Assim, o que aconteceu? Eu acho que eu vou para o meu quarto. Como é que eu vou reagir, Como né? que eu vou reagir diante de uma situação dessa, né? Sim. Michael, tem pergunta? O pessoal está empolgado aqui, padre. É? Tem alguém? Comentários, perguntas? Pode ser? Então, vamos lá.
Boa noite, tudo bem? Sim. A pergunta que eu tenho para fazer, né, na era da digital, na era das redes sociais, qual o impacto disso na nossa vida? Qual o impacto da falta de empatia, né? Porque nós olhamos muitas vezes as redes sociais, está todo mundo feliz, todo mundo bem, mas na realidade daquilo que nós somos, talvez a gente não esteja, né? Que impacto isso acontece na nossa vida, na sociedade? Uau! Profundo. E dentro de casa, né? Vamos estender a pergunta. E dentro de casa, então, como isso reflete? Mas essa pergunta é muito pertinente, porque se a gente for pensar hoje o impacto que as redes estão causando em nós, é muito complicado, porque Deus nos deu uma capacidade imensa de sermos como Ele. E como Ele é de nos desenvolvermos em todos os aspectos, não é? Físico, emocional, espiritual. Então, eu diria assim, que hoje, se a gente não prestar atenção em como nós estamos lidando com essas redes, porque você há de convir, não é, caro amigo, que você não está bem e tem que mostrar para o outro que você está bem, é uma droga, não é? Desculpe a expressão, né, padre? Mas é mesmo. Mas não Fique à é uma vontade. mentira? E, de repente, nós estamos lidando na era da mentira. Como assim? Então, quem é feliz? É feliz hoje quem mostra que está tudo bem? Mas eu sou cristã e eu sou super feliz, eu estou passando por uma situação difícil. E a palavra nos diz, nós podemos estar passando por provas, mas nós passamos firmes e fortes. Sim. Mas não é o que nós estamos aprendendo, né? Até porque o sofrimento faz parte da vida, né? Uau! Que pessoa que não sofre? Ou que não passa por uma situação de sofrimento, né, de dificuldade, de desafio, não é? Então, hoje, lidar com essa tecnologia, eu diria, padre, nós precisamos de jovens, eu vou usar a expressão dele, né? Sarados. Sarados. O Padre Léo, né? O Padre Léo é fantástico. E radicalmente fortes. Sim. Por quê? Porque a gente tem que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas nesse tempo, não é? Sim. Mara, diante da necessidade do diálogo, e eu enfatizo dentro de casa, onde a impressão que eu tenho é que os jovens e os filhos, vamos usar esse termo, os filhos têm medo de saber o que os pais estão sentindo. Verdade. E os pais têm medo de saber aquilo que está passando na cabeça dos filhos. Sim. E tantas vezes me dá a impressão, e olhando para a realidade familiar, que na cabeça dos pais passa, eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu nunca tive. Sim. E às vezes, querendo, claro, com uma boa intenção, privá-los de algumas coisas e protegê-los de outras, favorecendo algumas coisas. Porém, aí também é um grande perigo, né? Porque não ajuda o próprio filho, ou então a pessoa, a se desafiar um pouco mais e conquistar as coisas que os pais talvez tiveram tanta dificuldade para construir. E aí o diálogo fica truncado, né? Porque o pai se sente limitado, a mãe se sente limitada, e vê que o filho hoje envolvido com essa era digital, caminhando, e hoje acessa a informação com muito mais facilidade, né? Como lidar com isso dentro de casa? Olha, eu diria que ontem mesmo, né, estava falando para você que ali em casa, quando eu soube do programa, que faz poucos dias, né? Ontem eu falando ali em casa, cheguei em casa, estava me preparando um pouquinho, e de repente chega meu filho com a namorada, chega o meu sobrinho com a esposa, né, um casalzinho novo ali. Falei, nossa, mas que alegria, né? Vocês todos estão aqui. O programa está montado. O programa está montado, porque deixa eu perguntar para essa galera aí, né? Como é que... Fala um pouquinho, o que vocês acham que precisa para o relacionamento familiar, pais e filhos, acontecer? Aí um deles vira e falou assim, bom, primeiro que a gente não aprende a dialogar. A gente precisa aprender. E os pais precisam ensinar os filhos e aprender, ou melhor, ter conhecimento que os filhos não nascem sabendo. E que a gente tem que começar com essa tarefa de ensinar a dialogar e lidar com as emoções, respeitar o que o filho pensa, o filho respeitar o que o pai pensa. Então, a base do diálogo, independentemente de gerações, independentemente de tecnologia, independentemente, a base está na humildade. Na humildade. Respeito.
humildade, não é? Acolhimento. Acolhimento. Agora, tem uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de relacionamento de pais e filhos. Se eu tiver tempo já ou depois? Agora. Agora. Então, é muito complicado a relação de pai e filho, não é simples. Imagino. A gente precisa estar o tempo todo se superando. Por quê? Porque, principalmente os jovens, né, os adolescentes. E assim, eu costumo dizer no consultório que nós vamos, entre pais e filhos, nós vamos fazendo a lista das dívidas. Não me deixou sair, ponto negativo para o pai. Não fez a lição de casa, ponto negativo para o filho. Então, nós ficamos com um jogo de dívidas. E nesse jogo de dívidas, sem querer, meio, né? Sem querer, quando o pai chega para falar alguma coisa, o que vem à mente? Ele está me ponto negativo, devendo. Tá me devendo. Então, quando o filho já começa a pensar que o pai deve alguma coisa, o diálogo está truncado. Por quê? Ele não vai ouvir? Sim. Não vai ouvir. Bloqueia. Bloqueia tudo. Então, esse jogo de dívida é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Porque é como se o pai não pudesse dizer que a nota está ruim. Uai, não está? Não é real? É real, real. Né? Só que acontece que, às vezes, o pai também não sabe lidar com a nota ruim. E o que ele faz? Dá um castigo. Pronto. Pronto. Põe na cadeirinha do pensamento. Então, a minha sobrinha vai para a cadeirinha do pensamento. Claro, o jovem hoje não vai mais, né? Nós ficamos com jogo de dívidas. Jogo de dívidas. E não é fácil lidar com isso. E, às vezes, os jovens preferem, para não entrar em atrito com os pais, no jogo de dívidas, sair de casa. Sim. E aí vem todas as dificuldades, né? Que geram o sair de casa, né? Aí o pai fica com o coração cortado, a mãe fica com o coração arrasado, Sim. o próprio jovem, né, que sai de casa, verdade. Procurando uma independência, porque é no fundo às vezes um termo que a gente utiliza e ouve bastante, o revoltado sem causa, tantas vezes. É verdade. Padre, eu estava pensando aqui agora, enquanto a gente refletia, e eu acho que falta um pouco de profundidade nessas relações, né? Eu acho que a gente sempre para na primeira pergunta, quando vai falar com as pessoas, né? Ah, está tudo bem? Ah, não, tudo bem. Ah, então beleza, saí, né? É o que a gente comentou antes. Mas é engraçado que, se você fizer a segunda pergunta, mas você está bem mesmo? Eu começo a fazer aquele beicinho para chorar já, porque falta a segunda pergunta, e até dentro de casa, porque às vezes você tem medo de receber o que realmente a pessoa está sentindo, né? Como a gente falou antes. Então, acho que falta essa segunda pergunta, falta essa proximidade. O Padre Léo falava nas pregações de famílias restauradas, onde ele falava que se você não pega o seu filho no colo, você vai pegar o seu filho no colo dos outros. Então, não importa o tamanho, pode ser um rapazão assim, bonito assim, bota no colo. Né, e pergunta, hoje o meu pai, eu sou casado, tenho 25 anos, o meu pai me coloca no colo, me puxa para perto, me dá um beijo, e aí filho, como é que você está? E eu acho que essa relação é profunda, porque para o pai e para a mãe nunca vai deixar de ser criança, nunca vai deixar de ser o bebê da casa. Né? Eu acho que essa profundidade na relação é que está faltando muito hoje nas famílias, né? Porque daí você não consegue entrar na intimidade do outro, você não consegue quebrar aquela barreira que muitas vezes, por causa de uma dívida, foi criada. Sim, foi criada. Verdade. É a questão da liberdade, né? Você se sentir livre para poder falar daquilo que sente e daquilo que está vivendo. Sem crítica, né, Padre? Sem crítica. Porque uma das maiores complicações hoje do diálogo, principalmente de casais, é a questão de alguém apresentar para você um problema e já dizer assim, mas você faz igual? Então, nós estamos sempre na defesa no diálogo. O problema é que em casa não funciona, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso mesmo. Na verdade. Mara, para continuar a nossa conversa, quero chamar o quadro Excelentemente com o Tiago Beltrán. Olá, galera Deus do Comando, tudo bem com vocês? Hoje vocês discutindo aí sobre o diálogo do jovem em família, e eu queria me aprofundar um pouco mais no quadro Excelentemente sobre essa questão de dialogar, a comunicação. Então, o diálogo já diz, é entre duas ou mais pessoas. Eu trabalho com processos de terapia e coaching individual, mas também faço muitos trabalhos em grupos, inclusive em empresas. E eu percebo que um dos grandes problemas nas empresas, nas famílias, com as pessoas, é exatamente a comunicação.
E por que desses problemas? Porque geralmente a gente, quando se comunica, quando está conversando com o outro, muitas vezes a gente quer colocar só a nossa opinião. E esquece de tentar entender um pouco melhor a opinião do outro, tentar se colocar no lugar do outro. E isso faz toda a diferença, porque o processo de comunicação, quando eu falo, ele é empobrecido. Como assim empobrecido? Quando eu estou me comunicando, eu estou falando, na minha cabeça tem vários sons, imagens, sentimentos que representam essa experiência que eu estou querendo comunicar. E eu preciso reduzir, fazer um resumo tudo isso para colocar através de palavras. E o meu interlocutor, a pessoa que está me ouvindo, ela pega essas palavras cheias de lacunas e preenche com os seus sons, seus sentimentos, suas sensações, visões, imagens, e cria a própria experiência dela sobre o que eu estou falando. E é aí que geralmente ocorrem os problemas de comunicação. Então procure entender o outro quando você está conversando e procure ser mais claro nesse processo, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem se comunica bem consegue ter mais resultados na sua vida. Pode procurar qualquer biografia de alguém bem-sucedido na vida, nos negócios. É alguém que sabia se comunicar, sabia vender a sua ideia, sabia se expressar muito bem e também sabia ouvir muito bem o outro. Então é isso aí, galera. A dica de hoje é: procure entender melhor e procure se comunicar melhor, se fazer entender. Um forte abraço e Deus no comando! Obrigado, Thiago. É isso aí. Quem não se comunica se trumbica, né? Não é, Mara? Verdade. Mara, para esse jovem que está assistindo a gente agora, para esses pais que talvez estejam com eles assistindo, que dica você daria para eles? Olha, lembrando que o diálogo é a vida, é a vida da comunicação, é a nossa vida de partilhar, de comungar, não é? Então, lembrando que o diálogo é a vida e é a nossa alma que nós doamos, eu acho que nós precisamos ter qualidade de vida, priorizar o tempo. A gente tem 24 horas, mas vamos nos lembrar que essas 24 horas nós precisamos priorizar o que é a vida. Mara, muito, muito obrigado. Obrigada, Padre, por estar aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por partilhar conosco bonitas experiências. E o programa Deus no Comando fica de portas abertas para quando quiser voltar. Amém, amém. Obrigada pelo convite. Amém. O programa Deus no Comando volta já já, fique aí. Sustenta o fogo, sustenta o fogo, que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. Sustenta o fogo, sustenta o fogo, que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. De vida plena, ai, ai. O lugar de vida nova que eu quero pra vida inteira. O lugar de vida plena, ai, ai, ai. O lugar de vida nova que eu quero pra vida inteira. Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar. Que bom que você permanece conosco, compartilhe esse programa para que mais gente tenha acesso a esse assunto, aquilo que nós discutimos hoje, e hoje é um assunto tão especial, diálogo e diálogo na família. E uma dica bacana para você agora com o quadro Top Trends. E aí, galera do Deus no Comando, aqui mais um Top Trends, e hoje aí no programa falando sobre família, sobre a importância do diálogo da família. E a gente sabe que às vezes, por exemplo, naquele almoço de domingo, né, sempre tem aquele tio chato, aquela tia chata que começa a puxar uns assuntos nada a ver, querer saber dos namoradinhos, né, ficar fazendo uns questionamentos desnecessários, mas aí a gente pode melhorar esse diálogo, né, tornar essa conversa, essa interação familiar um pouco mais prazerosa. E para ajudar nesse processo, eu quero indicar para vocês uma brincadeira,
um jogo para você propor com a sua família e aí também gerar essa interação bacana, entendeu? Que é o jogo chamado Quem Sou Eu? Você pode fazer esse jogo offline mesmo, aí com papel, caneta, ou você tem a opção de baixar um aplicativo desse jogo e aí tá no seu celular e aí quando der a ideia você chama todo mundo, gente, vamos brincar disso aqui. É super legal, basicamente é um jogo de mímica e adivinhação que você tem um nome, por exemplo, no celular aparece. Tem algumas categorias, pode ser celebridade, animal, lugar, filme, sei lá. E aí vai aparecer ali algum nome, você vai escolher uma categoria, tem o tempo pra isso. E você vai, tipo, meio que colocar na sua testa, vai ter o nome aqui. E as pessoas que estão jogando com você tem que dar ideias, na verdade fazer gestos, que você adivinhe quem você é, no caso na brincadeira. E é muito engraçado, Você pode também fazer com os amigos, enfim. Então essa foi a dica do Top Trends de hoje. Se você já jogou, se você acha bacana ou não, entra lá nas redes sociais, Deus no Comando, interaja conosco. Tem no Facebook, tem no Instagram. Entra lá e conversa com a gente, dê a sua dica pra gente compartilhar aqui na próxima semana. E até mais! Obrigado, Tamires. Esse foi o quadro Top Trends. Olha que dica bacana aí, que aplicativo, que joguinho massa. Alguém de vocês já jogou? Quem sou eu? Já? Luana, e aí, como é que foi? Então, foi uma maneira de eu conseguir dialogar com a minha irmã, porque é bem difícil, né? Adolescente. E semana passada ela me apresentou esse jogo e foi muito legal. Ali a gente conseguiu, além de brincar, depois ter um diálogo, conversar de coisas... Porque é coisas aleatórias, igual ela falou ali, tem vários tops, daí você escolhe um e é bem legal. E rendeu, então? Rende, principalmente nessa dificuldade que eu tenho dentro da minha casa, né, de estar conversando, de conseguir entender, por mais que eu já passei por essa fase, mas assim, é uma maneira que eu peguei, vou fazer o que ela gosta. Então, funcionou, uma ótima dica. Uma ótima dica, viu? Uma ótima dica para você aí estar interagindo dentro de casa. Não perca essa oportunidade e essa possibilidade. E por isso nós queremos agora rezar com você. Rezar pela sua família, rezar pelo seu relacionamento familiar. Nós queremos pedir a graça de Deus para a sua casa. Às vezes, nós temos tanto para falar, às vezes nós temos tanto no coração, às vezes está na ponta da nossa língua, mas por medo da reação do nosso pai, da nossa mãe, por medo da reação dos nossos irmãos e irmãs, será que talvez isso que eu vou dizer, ele vai deixar de me amar? E tantas vezes a gente se pergunta, será que isso vai ofender? Será que isso vai machucar? E a gente não tem consciência de que quando nós omitimos aquilo que sentimos, nós também machucamos os outros, porque nós vamos rompendo as pontes, os laços que nós temos com aqueles os quais nós amamos, que são os nossos pais, que são os nossos irmãos e irmãs. Por isso, que o nosso Deus, na força viva do Espírito, alcance a sua vida, alcance a sua família, alcance os seus irmãos. Que essa canção te ajude a olhar para dentro de casa e refazer os laços, refazer o diálogo. Converse, fale. Seu pai e sua mãe não têm uma bola de cristal. Eles não sabem o que você está passando ou sentindo. Pai, mãe, olhe para o seu filho, para a sua filha. Eles não têm uma bola de cristal e eles querem que você participe da vida deles. Por isso, peçamos ao nosso Deus essa graça e essa bênção. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. E para você voltar para sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que te cura, que te liberta, que te perdoa, que te acolhe, que te reveste com a graça do alto, por intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém! Esse é o programa Deus no Comando. E para você eu tenho uma novidade, um recadinho especial. Você já pode adquirir o DVD das 24 horas de oração. Olha só. 24 horas de paz. O coração de Jesus provoca isso. 24 horas de amor. Um apelo de Deus na tua vida. 24 horas de confiança. Nós temos balizas da fé. 24 horas em oração na presença do Senhor. Essa programação tão intensa. Uma experiência maravilhosa com o Padre Reginaldo Manzotti e convidados. Você tem uma vida talvez tão maravilhosa que você não reconhece ainda. Deus é amor. Ele vai te curar se você quiser ser bênção na vida dos outros. Adquira já o seu DVD das 24 horas em oração na presença do Senhor e reviva este grande momento de fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Amém. Muito bem, olha que ótima opção para você manter-se em oração todo e cada dia. Michael, tem recadinho para a galera? Claro, tem sim, padre. Para você que quer fazer o seu pedido de oração, você pode entrar em contato aqui com a TV Evangelizar através do telefone DDD 41 3221 6060. E também, quando você quiser, você pode acompanhar o programa Deus no Comando através do canal oficial da TV Evangelizar no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Assim como pode acessar também as redes sociais aqui do Ministério Vida Plena, @Vida Plena Betânia no Facebook, no Instagram e nosso canal no YouTube, Vida Plena Betânia. Isso aí, toda semana estamos juntos para compartilhar essa alegria de colocar Deus no comando da nossa vida, da nossa história. Se você colocar Deus no comando, tudo vai melhorar, tudo vai se encaminhar. Você terá a força necessária para vencer na sua vida. Galera, muito obrigado, sempre muito bem-vindos no programa Deus no Comando, viu? Casa de vocês. Gente, esse foi o programa Deus no Comando, falamos sobre diálogo na família e que esse diálogo seja cada vez mais cultivado aí na sua casa. Coloque Deus no comando hoje e sempre. Até semana que vem. O lugar de vida plena, o lugar de vida nova que eu quero pra vida inteira. O lugar de vida plena,